Opa, tudo bom, Boa Bruno? tarde, como vai? Como estamos? Tudo bem, dentro do possível, né? Rapaz, essa quarentena tá um pouco complicada, mas a Vamos gente tem que se vencê-la. virar para poder fazer tudo dar certo, né? É. Esperar o pessoal chegar. O que nos consola é que não há um ser humano mais criativo que o brasileiro. Então, para um lado ou para o É, outro, né? de verdade, isso é uma grande felicidade, né? O povo brasileiro, É, graças a Deus, é um povo batalhador, guerreiro e que nunca exato. desiste, né? Eu acho que é essa a esperança que nós temos que ter para o Brasil sair dessa crise, né? Na verdade, para enfrentar a crise, né? Que É ela ainda nem verdade. chegou de fato, né? É verdade. Ainda há muito que passarmos, né? Mas eu acho assim que isso está sendo um grande aprendizado para todos em N aspectos. Acho que em aspectos. A gente vai falar aqui sobre aspectos econômicos, né, aspectos financeiros, mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, a gente está aprendendo em várias questões aí, vários frontes, né? Acho que questão de convivência, questão de adaptação. Acho que adaptação é uma das palavras de ordem do momento, Sim, né? sem dúvidas. Principalmente porque isso se reflete aí no dia a dia. As pessoas estão tendo que se adaptar para conseguir passar da melhor forma possível ou da forma menos ruim possível por essa situação de pandemia, né? E a gente tem que lidar aí também com as modificações que o mercado está nos apresentando diariamente, né? Uma das grandes questões é saber, dentro dessa adaptabilidade, a gente saber conciliar essas modificações que acontecem a toda hora, né? De um dia para o outro a gente pode ter modificações em números aí, a gente tem que estar adaptável a todas elas. É, Eu não sei se você me prova... ouve bem, eu tô ouvindo um Sim, rugido tô, aqui, tô lhe né? escutando Então, perfeitamente. então talvez seja no meu fone. Acho que eu vou tirar o fone para ficar melhor. Eu tô aqui sem fone, tá perfeito. É, eu tô ouvindo ainda algum ruído, mas não sei por que está ocorrendo. Mas o importante é que, estamos conectados. Engraçado que você falou dessas constantes mudanças, né? Porque, querendo ou não, o contrato de trabalho, ele também é um contrato, né? Ele não deixa de Sim, ser, sim, sim, sim. de perder a sua forma. E o Brasil, ele vem enfrentando constantes mudanças, né? É o que a gente vê nos inúmeros decretos. E deixa eu ver se sou eu que estou com ruído, Rafa. Eu vou colocar aqui o fone, porque é possível que seja eu. Eu não sei se. Olha que engraçado, eu tô saindo, quando eu falo, tá com algum ruído. Mas eu não. Alô? Tá melhor Teste? agora o ruído? Vamos ver se sou eu. Não, acho que Vocês estão me parou. escutando? Que agora parou o ruído. Parou. Possivelmente então era porque aqui estava no fone, aí eu não estava no celular, aí acabou fazendo esse ruído. Parou. Pois é, como a gente estava falando, o próprio contrato de trabalho foi um dos que mais sofreu com alterações, né? Essas medidas provisórias vieram aí, foram, voltaram e vieram, e assim, o brasileiro ele vai ter que se adaptar à realidade e para poder superar. É É, inquestionável isso. as mudanças foram várias, mas assim, você vê, né? Houve algum, acho que um esforço grande até do governo. Não vou entrar no mérito para um lado ou para o outro, para a gente nem politizar essa Claro. questão, que acho que é o melhor que a gente faz. Mas acho que é indiscutível que houve uma força-tarefa muito grande ali para a edição dessas medidas, acho que, salvo engano, 3 ou 4 medidas provisórias, né? E bom, acho que houve até uma programação das empresas, né, principalmente as grandes empresas, para essa reformulação interior, né, na tentativa de não demitir pessoas. Então, tanto na parte de férias, como na parte de suspensão de contrato de trabalho, etc. Enfim, todas as medidas que as medidas, todas as possibilidades que as medidas provisórias previam. Só que aí vem uma decisão liminar, uma decisão monocrática, né, do Lewandowski, do STF, e, enfim, faz com que Acaba.
com que aquela medida provisória, os efeitos daquela medida provisória basicamente fosse voltado a zero. Por quê? Porque na prática o que a gente está verificando, isso já é possível verificar, seja aqui no Ceará, seja em outros estados, o que a gente já está verificando é que não está sendo fácil a tratativa com os sindicatos para a chancela da suspensão desses Desses contratos. acordos, né? A construção civil, que é uma das que mais tem sofrido impacto, né? Eu já tenho visto aqui em Fortaleza, algumas construtoras tentando celebrar esses contratos e encontrando aí entraves na parte dessa chancela sindical, né? Então, na verdade, é como eu digo, a gente diariamente tem modificações, mas nem mesmo essas modificações legislativas dão para as pessoas, sejam elas empresárias, ou seja, sejam elas empregadoras, ou sejam elas empregados, sequer essas medidas legais dão a elas a previsibilidade, que eu acho que a palavra que mais inquieta, na verdade, a falta de, né? A falta da palavra que mais inquieta agora é justamente essa, a falta de previsibilidade. O ser humano, ele precisa de previsibilidade. A gente é um bicho, é um ser que precisa de previsibilidade, que precisa de rotina, precisa saber o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco, enfim. Então, quando a gente sai desse cenário de previsibilidade, vai para um ambiente de total previsibilidade, e isso é o que está acontecendo, pode escolher qual setor. Acho que todos estamos aí exatamente, não no mesmo barco, mas O que você falou tem total sentido. Bruno, você está me escutando? estou escutando. Essa última decisão, como você disse, do Lewandowski, ele foi, na verdade, um balde de água fria, né? Os empresários que já estavam se posicionando no sentido de melhor preservar esses empregos, né, com essa medida do governo, querendo ou não, haveriam reduções de salário, que infelizmente é o que o tempo nos permite. E o que nós vemos é que os sindicatos, com até um pouco de revanchismo pela situação que lhes foram postas, né, cobram taxas, dificultam, algumas taxas absurdas até chegando a R$ 2.500. Então você imagina, uma empresa que já vem enfrentando inúmeras dificuldades financeiras, ainda ter que suportar uma taxa dessa, né? É um tanto complicado. E o engraçado é que, assim, quando a gente trata desse assunto com relação aos contratos, um dos maiores impactos que nós teremos é justamente no empregado. Sim. O próprio presidente do Banco Central, ele numa live que ele fez com o CEO da XP, ele falou que se permitirmos a quebra de todos os contratos, ou então a quebra em massa de contratos, nós vamos ter um colapso na economia brasileira. E isso é uma das maiores realidades. Porque, querendo ou não, o contrato ele vai criar um efeito dominó. Porque se eu quebro um contrato com a empresa, ela porventura deixa de pagar o trabalhador, ela deixa de comprar do seu fornecedor e ela deixa de recolher tributos. Sendo que Exatamente. O fornecedor ele vai deixar também de receber daquele contrato e porventura vai deixar de pagar o empregado, vai deixar de pagar o tributo e vai deixar de pagar outro fornecedor. Então a gente tem um problema que pode realmente colapsar o Brasil. Eu tenho vários autores, vários doutrinadores, vários professores que eu tenho muita admiração, e um deles na área do direito civil é o professor Simão, né, que é um autor que eu já acompanho há muito tempo. E essa semana agora, poucos dias atrás, ele falava justamente sobre os impactos do projeto de lei, né, o PL 1179, agora 2020, né, que é conhecido aí como a Lei Anastasia, né, foi proposto pelo senador ou deputado, agora esqueci, Anastasia, né?
ele falava sobre algumas questões diretamente relacionadas à realidade imobiliária, né, os contratos imobiliários aí de toda sorte que você vai imaginar. E me chamou a atenção uma coisa muito interessante que ele falou. Ele disse, olha, o que a gente tem que entender nesse caso é que muito dificilmente existirá alguma situação de perde-ganha ou de ganha-ganha. Na verdade, todas as situações contratuais serão de perde-perde. Perde, Então, na perde. verdade, Perfeito. a pedra de toque aí, na verdade, é saber como perder menos. Como perder Perfeito. menos junto, certo? Ele é uma pessoa, assim como eu concordo com ele nesse aspecto, ele disse, olha, toda e qualquer resolução contratual é negativa. Ou seja, a finalização de um contrato, via de regra, é negativa. Não é que isso seja uma regra, mas tende a ser negativa, principalmente em situações excepcionais como essa. Então, você tentar evitar, você buscar evitar, a duras penas, uma rescisão contratual, uma finalização contratual, um distrato, dê a isso o nome que for, a depender da situação, é você preservar o contrato. E você preservar o contrato, ainda que sob novas condições transitórias, diga-se de passagem, e excepcionais, ou seja, modificações que podem retornar ao normal após passada a excepcionalidade do caso, no nosso caso aqui, uma crise sanitária generalizada. Se você conseguir evitar a finalização desse contrato, você evita para ambas as partes uma perda maior. Você evita para quem é empregado a perda e você evita para o empregador um custo que ele não está podendo arcar nesse momento, né? Quando a gente imagina isso em larga escala, você pode ter, isso eu estou dizendo por já ter conversado com executivos de diferentes áreas, né? Um deles estava me dizendo assim, olha, não vou revelar o ramo aqui, enfim, mas ele disse, olha, a nossa Claro. empresa já estava pronta para incluir nesse plano da medida provisória 4.500 funcionários. E ele disse, e agora? Diante dessa linha do Lewandowski, como é que eu vou ficar? Como é que a empresa vai se reposicionar? Será que ela vai manter esses 4.500? Será que ela vai fazer uma seleção de quem ela mantém e de quem ela agora reconsidera para uma possível dispensa? Né? Ou seja, alguns milhares ou pelo menos algumas centenas de pessoas indo para a rua. Será que as pessoas preferiam estar indo para a rua? Né? Então, voltamos àquela situação. É uma situação onde todos estão perdendo, mas Sim. a gente pode, de mãos dadas, perder menos, perder juntos. Né? Porque ganhar, acho que dificilmente alguém ganhará nessa situação. Então, acho que o equilíbrio, para a gente já dar um bom pontapé inicial aí na nossa conversa, é isso. Quando a gente fala de contrato, uma das grandes coisas que faz parte do contrato são esses aspectos extracontratuais, né? Uhum. Cláusula, a gente acha que contrato bom é aquele contrato muito grande. Quando a gente, eu gosto de conversar muito com meus alunos sobre esse aspecto de que o contrato ele tem muito mesmo, muito da parte dele fora daquelas páginas. O contrato é você entender a necessidade do seu cliente, o contrato é você entender com quem você está negociando, o contrato é você entender em que situação você está negociando, o contrato é entender qual é o objetivo, outra parte, como você fazer para ganhar ou perder. Necessariamente vão precisar de um aconselhamento especializado, porque não é hora de amadorismo, não é hora de misturar paixões, não é hora de misturar emoções para a solução desses casos,
e não é hora de buscar generalistas nesse caso, né? As pessoas precisam entender que situações contratuais devem ser resolvidas por especialistas dessa área e pessoas que sejam sensíveis e entendam o contrato como um todo, e não só o contrato como um pedaço, como um amontoado de papel, um amontoado de cláusulas, mas principalmente entender a situação psicológica das pessoas envolvidas no contrato e o que há por trás de todas aquelas cláusulas, de todos aqueles papéis envolvidos. Acho que para nosso começo aí de conversa seriam as minhas considerações iniciais. Vamos ver sem dúvida. Vamos ver o que a gente vai tratar então agora. Eu sei que você elaborou alguns pontos, Bruno. Eu estou tentando buscar aqui. Eu acredito que era o meu computador que estava fazendo o ruído que o Rafael identificou. Mas eu acho que é interessante, até para quem nos procura, a gente começar a tratar um pouco dos casos práticos, né? E trazer isso para dentro do nosso cronograma, por assim dizer, né? E dentro dessa questão que nós estávamos falando, realmente, não há espaço para amadorismo, né? Esse momento não é para aqueles advogados ou então profissionais que buscam um conflito. Na verdade, esse é um momento que nós temos que cooperar. Como você mesmo deixou claro. Ninguém vai ganhar, não tem, todos de certa forma vão perder. E nesse sentido, eu consegui uma decisão hoje do Tribunal de Justiça de Brasília, que era sobre uma loja, certo, de shopping, e essa loja ela pleiteava que o aluguel fosse, no caso, suspenso, né, durante esse período. Por quê? Porque o Estado ele impôs a paralisação das atividades. Então, assim, o que é justo nesse caso? A gente tem que analisar. Será que é justo para o shopping ele permanecer cobrando o aluguel, cobrando o condomínio? E, na verdade, o shopping ainda tem um agravante, ele é seu sócio, porque ele abocanha um pouco dos seus lucros. Então, o juiz ele foi feliz... Oi? Não é uma relação de locação convencional, ela é uma relação de locação diferenciada. Exato. E o juiz ele foi muito feliz ao afirmar que, nesse momento, se existe a cooperação desde o contrato, porque se você ganha comigo, você também tem que amargurar um pouco da perda comigo. Então, ele acabou por suspender, nesse momento, a cobrança dos aluguéis. Claro, a gente está tratando de um caso específico, que é a paralisação das atividades pelo Estado. A gente pode estar falando aí, quem sabe, de um fato do príncipe, uma imposição totalmente alheia à vontade das partes, né? E ele acabou por suspender. E olha que a relação com o shopping, historicamente, ela é um tanto complicada. Né? Você já deve ter participado de negociações com essas gestoras e normalmente o fornecedor, o lojista, ele sempre é bem pisoteado, né? Essa é a verdade. Sim. Na verdade, nessa relação contratual, uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque isso é importante e muito sobre a questão da técnica nessas horas, né, de fazer a negociação contratual. Principalmente se tratando desse aspecto que você deu, desse exemplo que você deu, né, de locação de loja de shopping, né? Isso. As pessoas mais afoitas vão pensar assim, olha, eu estou baseado na teoria da imprevisão, então ou melhor dizendo, isso é um caso de força maior, então eu vou poder, sem penalização alguma, rescindir esse contrato. Não. A gente precisa fazer uma diferenciação aqui, e é bom que se tenha isso em conta, entre força maior e também a perda da base do negócio, certo? Principalmente falando nesse aspecto de lojas em centros comerciais, na verdade o que houve aí, respeitando
opiniões divergentes, o que houve aí, na verdade, não foi um fato de força maior. O que houve aí foi a perda da base do negócio. Mas, como você bem pontuou, existem aí, as duas partes, elas estão rigorosamente sob o mesmo teto. Porque o contrato de locação de shopping, sabe-se, é um contrato de locação diferenciado. A própria instituição do condomínio shopping já é já segue um esquema um pouco diferenciado. Então, tudo em relação a essa parte tem que ser olhado com um pouco mais de cautela. Mas o que eu achei interessante que você pontuou nessa decisão foi que me parece que o juiz teve a sensibilidade de entender que era uma situação não de resolução contratual, mas de possibilidade de uma revisão do contrato, de uma possibilidade de uma suspensão do contrato, porém uma suspensão quase que desenhada especificamente para aquele contrato, não seguindo como se fosse uma bula de remédio, uma fórmula pronta, uma receita de bolo, mas sim especificando naquele caso concreto o que seria esse perde-ganha ou esse perde-perde. Por quê? Porque se eu não posso ter um perde-ganha, e nesse caso, se eu tivesse aí uma decisão totalmente favorável para o shopping, ou totalmente favorável para o locatário, para o lojista, eu teria uma situação de flagrante injustiça. Por quê? Porque se eu tenho uma situação de ganha e perde, numa situação onde não houve culpa, e a palavra de ordem, o tecnicismo nesse caso é culpa, verificação de culpa, não houve culpa de ninguém. Então, se não houve culpa de ninguém, eu não posso ter uma situação de perde-ganha. Eu não posso ter uma sobreposição de vantagens de uma parte em relação à outra. Percebe? Senão eu estou desvirtuando completamente o arcabouço do direito civil, o arcabouço do direito privado. E aí eu posso colocar em falência uma coisa muito maior. Eu posso colocar em falência até mesmo o próprio ordenamento jurídico. Então, são situações muito peculiares, são situações que... Eu vou falar aqui uma obviedade, vou falar um jargão, vou falar uma coisa quase clichê, mas, assim, é totalmente aplicável a essa situação. Cada caso será um caso. A gente vai ter que analisar caso a caso, a gente vai ter que analisar qual é o tipo de locação, se é locação residencial, se é locação comercial, e se for locação comercial, que tipo de locação comercial? Se é uma sala comercial, se é uma loja dentro de shopping, se é uma loja solta, enfim. Outras, mesmo na parte de locações, né? Hoje eu conversava com um grande amigo, que já deu um alô aqui, o grande advogado Fábio Willo, e o Fábio me dizia: Bruno, eu fiquei impressionado com o dado de que 80% das locações no Brasil, eu fiquei espantado com isso, 80% das locações no Brasil, o locador, Bruno, só tem aquele imóvel. Ou seja, de cada 100 locações feitas no Brasil, 80 locadores, ou seja, 80 proprietários daquele imóvel, só tem aquele imóvel como a sua fonte de renda. Percebe? Então, eu posso comparar este tipo de locador com um locador que tem algumas dezenas ou algumas centenas de imóveis. Eu posso compará-lo com uma grande imobiliária? Não posso. Então, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula pronta, não tem uma bula de remédio para aplicar automaticamente isso a todos os contratos. Então, assim, o momento, infelizmente, é de incertezas, certo? Então, para todas aquelas situações onde a gente possa buscar pelo menos um pouco de certeza, um pouco de previsibilidade, o máximo de técnica possível, o máximo de expertise possível, afastando todo e qualquer tipo de amadorismo, melhor, certo? Então, não é hora para as pessoas se precipitarem, sendo que essa hora é justamente o tipo de situação onde as pessoas se precipitam, onde elas avançam o sinal onde não deveriam avançar, já mudam sua postura contratual, algumas têm boa fé e mantêm a mesma postura, outras já começam a modificar sua postura, já na expectativa de um determinado projeto de lei passar e ela se beneficiar automaticamente daquele projeto de lei. Então, todas essas leituras, um bom assessor, um bom consultor, um advogado que seja expert nessa área,
precisa necessariamente ser consultado, porque um gasto, entre aspas, com um expert no assunto nessa situação não é um gasto, é um investimento. É investimento. Porque é o que vai trazer a diferença entre uma maior perda e uma menor perda, ou até mesmo perda nenhuma, certo? Sim. Concordo totalmente. Na verdade, esse é um momento que vai definir se a sua empresa ela vai conseguir sobreviver ou não. Né? E para essas empresas elas conseguirem sobreviver nesse momento, aí é aquele subprincípio da boa-fé objetiva dos contratos, né? A cooperação. Talvez esse seja o nome mais forte que os contratualistas eles devem observar. Não é a sua empresa se sobrepor à outra. Até porque, como você fala, né, o ganha-ganha, o ganha-perde, o perde-perde. O bom acordo, a boa negociação é quando ambas as partes elas saem de forma equilibrada, no mesmo patamar, nem um pouco acima, nem um pouco abaixo. Ambas estão satisfeitas com aquele resultado. Se nessa situação eu tivesse o dono do shopping mantendo aquele aluguel, sem dúvida o dono do shopping estaria em uma situação, em um patamar maior, em prejuízo daquele, e com certeza mataria o lojista. Não temos um bom acordo nesse momento. Sem dúvida. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, Bruno, é o seguinte: às vezes a gente se aprofunda tanto, as pessoas se aprofundam tanto na teoria contratual e elas esquecem da base, né? Durante muito tempo, especialmente ali nos anos 1990 e começo dos anos 2000, foi muito popular um tipo de ação que era a ação revisional. Isso aí você pode alastrar para tudo: imóvel, carros, toda sorte de contratos. Né? Muito popular esse tipo de ação, certo? E justamente essa avalanche de ações fez com que esse tipo de ação começasse a ser mal vista. Da mesma forma como durante um bom tempo foi mal vista a ação indenizatória, né? A ação de reparação por danos morais. Bom, o que eu quero dizer com isso? Esqueceu-se, em muitas dessas ações revisionais, um princípio contratual basilar, que é o pacta sunt servanda, ou seja, o contrato ele deve ser cumprido. Essa é a regra de ouro dos contratos. Né? A primeira vez que nós fomos começar a falar sobre possibilidade de revisão contratual, já aqui no nosso mais próximo aqui da modernidade, né? Ou seja, uma flexibilização do Pacta Sunt Servanda, foi quando nós começamos a discutir sobre a chamada a possibilidade da cláusula rebus sic stantibus, né? Equilíbrio do contrato. A flexibilização do Pacta Sunt Servanda, né? E começou-se a ser discutido na Idade Média, mas uma das mais, que não a mais tradicional das discussões contratuais até hoje, né, ou seja, mais próximo aqui de nós, sobre essa teoria da imprevisibilidade, ou seja, a imprevisibilidade gerando a possibilidade de revisão contratual, foi a lei Fayot, que é uma lei que ocorreu na França, na época da Primeira Guerra Mundial, que veja como na história nada se cria, né? Tudo se copia, né? A rigor, tatis mutandis aí, mudando o que precisa ser mudado, esse PL 1179 de 2020 agora, que trata, entre outras coisas, sobre a suspensão dos contratos de aluguel, entre outras questões de suspensão de direito de relações de direito privado, ela é muito parecida com essa lei. Eu vou até... Meu francês não é assim excepcional, está longe disso, mas só para quem quiser depois pesquisar um pouquinho mais sobre essa lei, ela se soletra F de Fátima, A, I, L-L-I-O-T. Repetindo, F-A-I-L-L-I-O-T. Né? Então, a grosso modo, o que previa essa lei? Ela possibilitava a suspensão de disposições contratuais, rigorosamente o que prevê agora o PL 1179 de 2020. Isso que é curioso,
a gente se aprofundar nessas matérias para a gente ver que as coisas elas não vêm de lugar nenhum, elas têm uma origem. Elas não existem só por existir, né? Não, ela previa a possibilidade da suspensão dos contratos em até 3 meses pós-guerra. Veja só, tem alguma coincidência ao que nós estamos passando, né? Ou seja, o PL, se você for ver, o PL ele faz rigorosamente isso. Ele põe uma data inicial, ou seja, 20 de março de 2020, e põe uma data final. Ou seja, ele suspende a eficácia de algumas situações jurídicas de direito privado para até aquela data. Para que, uma vez cumprida essa suspensão, aí sim os contratos sejam retomados ao que eram anteriormente. Ou seja, através de uma situação de imprevisão, a lei entra para gerar a suspensão do contrato. Veja, eu não estou falando em rescisão contratual, não estou falando de contrato, não estou falando nada disso. Por quê? Voltando para aquele conceito. Não existe culpa, nenhum dos envolvidos é culpado. A gente não tem como imputar culpa a ninguém. O único culpado é o vírus e a gente não tem como cobrar isso dele. De fato, né? É um fato imprevisível, né? É um fato imprevisível. Então, pela questão da imprevisibilidade, eu tenho a possibilidade de fazer essa revisão. Qual é a diferença? A diferença é que o Estado legislador, já está tentando, através desse PL, projeto de lei, o 1179 de 2020, regular desde já algumas questões de direito privado para aplicar a suspensão da cobrança dos aluguéis. A eficácia, né, de alguns desses contratos. O que me preocupa, para pontuar aqui, uma das várias questões, é justamente quando a gente trabalha com dados. Quando a gente não generaliza as situações, quando a gente não tem preconceitos, preconcepções, e a gente a gente sai daquela visão dicotômica do mundo, né? Onde tudo é preto e branco, ou é alto e baixo, ou é rico e pobre, ou é gordo e magro, certo? Então, quando a gente sai dessas generalidades e a gente vai para o caso a caso. Quando eu vou para o caso a caso, eu tomo um susto com os números, né? Por exemplo, você vê aí, até vou ler aqui a disposição do projeto de lei, especificamente falando da questão dos despejos, né? Ele fala: não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59 da Lei 8.345, de 91, que é a Lei das Locações Urbanas, né? Até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, olha o desequilíbrio que uma lei ela pode causar. Ninguém pode ser despejado, desde que, isso é a condicionante que está já no parágrafo 1º, essas ações tenham sido ajuizadas a partir do dia 20 de março de 2020. Tá? É o que condiciona o parágrafo 1º. Ele diz: o disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Vamos lá, vamos seguir. Aí ele diz: é assegurado o direito de retomada do imóvel nas hipóteses previstas 47, incisos 1, 2, 3 e 4 da lei, não se aplicando a tais hipóteses as restrições do caput. Vou já ler para vocês o que são essas hipóteses do artigo 47, tá? Mas atenção, que eu acho que isso aqui que é o tópico que mais importa às pessoas. Os locatários residenciais que sofrerem alteração econômico-financeira decorrente de demissão, redução de carga horária ou diminuição de remuneração, e aí a gente entra numa total generalidade, né? O que é diminuição de remuneração? Né? É subjetivo. Eu posso ter diminuição de remuneração, mas eu não necessariamente terei uma diminuição do meu padrão de vida, ou não necessariamente eu ficarei hipossuficiente, não necessariamente eu ficarei em condição de imprevisibilidade a ponto de ter que não arcar com a minha despesa de aluguel, né? Então, poderão suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis vencíveis a partir de março de 2020, que é a mesma condicionante temporal das ações judiciais, né, até 30 de outubro de 2020. Então, imagine você
é um locador. Imagine você que você está dentro daqueles 80% que só tem aquele único imóvel e colocou aquele único imóvel para geração de renda através daquela locação. Caso o seu locatário decida ajuizar decida não suspender, Não né, pagar, né? totalmente o contrato, não, ou seja, traduzindo aqui para o bom português, decidir a partir de agora não pagar o contrato, e para isso basta que ele lhe notifique, né? Segundo o parágrafo, de acordo com o parágrafo 2º, né, que diz que locatários deverão comunicar aos locadores o exercício da suspensão previsto no caput, certo? E diz que a comunicação poderá ser realizada por qualquer ato que possa ser objeto de prova lícita. Ou seja, mais uma vez, o projeto de lei deixa aí um conceito bem genérico. Bem genérico por quê? Eu posso julgar que uma comunicação via WhatsApp foi uma prova lícita. Eu posso julgar que um e-mail enviado foi uma prova lícita. Eu posso julgar que um SMS ou um direct no Instagram, sei eu, foi considerado uma prova lícita. E aí essa pessoa que está lá dentro daqueles 80% que o nosso amigo Fábio nos falou, vai ficar sem o seu rendimento, aquela renda do aluguel, vai ficar sem esse provento até 20 de outubro, até 30 de outubro de 2020. E aí eu pergunto, não estaria ele também automaticamente incluído na mesma situação de diminuição de remuneração? Não estaríamos aí, a grosso modo, em pelo menos 80% das relações de locação residencial. Nem estou entrando no mérito das locações comerciais e nem descendo a miúde também das particularidades das locações comerciais. Mas o que eu estou falando aqui para as residenciais, valeria também para as comerciais. Eu não estaria aí em grande porcentagem colocando uma situação clara de perde-ganha? Porque claramente uma das partes está perdendo. Eu não estou falando de aspectos extracontratuais. Eu não estou falando que o cara perdeu o emprego. Eu não estou falando que o cara foi demitido. Não estou falando que ele teve a renda dele diminuída, etc, etc, etc. Tá? Não estou falando de aspectos extracontratuais. Eu estou me atendo ao contrato. Me atendo exclusivamente ao contrato, eu tenho claramente uma situação de perde-ganha. Só que eu só posso ter situação de perde-ganha quando eu posso atribuir a culpa a alguém. Só que não existe culpa aí. Então, veja, conceitualmente, esse dispositivo da lei, para não falar de outros tantos aqui, especificamente esse dispositivo da lei, ele é tecnicamente incorreto. Tem uma clara ilegalidade aí. Claro, é conceitual. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. E aí você vai gerar mais um ponto de incerteza. Nesse bolo já gigantesco de incertezas. Você tem alguma dúvida de que a constitucionalidade desse PL, né, desse projeto de lei, caso venha a passar, você tem alguma dúvida de que essa constitucionalidade vai ser questionada no judiciário? Não, eu não tenho essa dúvida. Aí as pessoas podem dizer, bom, Bruno, mas pode ser que o STF esteja já muito alinhado com essa questão e não vá julgar esse projeto de lei inconstitucional. Tudo bem, mas e se a gente considerar que o STF não é a única fonte de controle de constitucionalidade? Eu tenho pelo menos duas formas de controle de constitucionalidade. O concentrado e o difuso. E se eu aqui, em Fortaleza, Ceará, resolvo ajuizar uma demanda para, dentro desta demanda, questionar a constitucionalidade dessa lei, supondo que isso já seja uma lei, tá? Estamos falando em tese aqui, porque ainda nesta data de hoje, 19 de abril de 2020, ainda é um projeto de lei. Então, supondo que a gente estivesse já numa ambiência de lei, eu não poderia, através de ação, na justiça estadual, numa vara cívica comum, questionar a constitucionalidade? Sim, poderia. De forma difusa, né? Então,
Se a gente vai colocar isso em números, eu gosto que a gente trabalhe com números para a gente ver a realidade onde a gente se encontra. Eu vou te dar números que já estão até desatualizados, tá? Porque são números de 2018, mas são os últimos que eu consegui no CNJ. Só para que a gente tenha uma clara noção de onde nós estamos pisando. Em 2018, nós tínhamos nada menos do que 90 milhões de processos tramitando na justiça brasileira. Isso tomando por base toda a justiça. Justiça municipal, federal, trabalhista, enfim, toda ela, certo? Sendo que a justiça estadual, ela é responsável por quase 70% desses casos. Ela é responsável por quase 70% desses mais de 90 milhões de processos. E atenção, em primeiro lugar, isso em 2018, de lá para cá esse número já aumentou. Em 2018, eu tinha cerca de 2 milhões de ações ativas, discutindo exclusivamente o quê? Obrigações e contratos. Olha, não é segredo para ninguém que o nosso judiciário, por N questões, tá, é um judiciário que não anda a contento. Isso é uma situação crônica, isso é um cenário posto, indiscutível no país, né? Paradoxalmente, nós somos o judiciário mais inchado, ou um dos mais inchados do país, mas, ao mesmo tempo, temos menos da metade do mínimo necessário de juízes. Então, qual é a leitura que eu faço disso? Nós somos um país litigante. Na nossa cultura, a cultura do brasileiro é uma cultura litigante. Nós ainda não aprendemos a mediar, nós ainda não aprendemos a conciliar. Nós somos naturalmente litigantes. Então, se eu tenho um cenário de 90, 100 milhões de processos, imagine, num país que, contabilizando o neném que está nascendo agora, ou o senhor de 90 e tantos anos que está morrendo hoje, nós somos 210 milhões de habitantes. Então, imagina você considerar em todo esse cenário quase 100 milhões de processos. Isso é uma conta que não vai fechar nunca, certo? Então, nós precisamos criar a cultura da mediação, da conciliação, da extrajudicialização. Isso é que é o mais importante ter em mente. E, para isso, eu não posso ter amadorismo, eu não posso jogar com amadorismo, eu não posso ser precipitado, eu não posso jogar emoção para dentro disso, eu não posso pessoalizar essas questões. Eu tenho que ter profissionalismo. Eu preciso ser profissional nesses momentos. Eu preciso ter uma pessoa me acompanhando nessas decisões contratuais que me leve para o melhor caminho. Que saiba de todos esses números, né? Saiba de todos esses números e saiba que o caminho mais danoso para mim é judicializar essas questões. Porque se eu acho que já é prejudicial trabalhar num cenário de prazo suspenso até outubro ou dezembro desse ano, se eu judicializo isso, aí eu posso jogar para daqui a alguns anos, né? Então, veja, qual é nós temos várias palavras de ordem agora, mas uma das que eu colocaria agora mais do que nunca é: nós precisamos internalizar a cultura da conciliação. A hora agora, Bruno, é de negociar, certo? Um dia desse eu conversava com um advogado amigo lá do Rio Grande do Sul e ele disse assim: Bruno, ele é penalista, então ele não é feito a parte contratual, e ele me ligou muito preocupado e disse: Bruno, o que eu faço? Porque eu não sei se próximo mês eu vou ter dinheiro para pagar as contas. E eu tenho advogados contratados, né, completistas, enfim, são empregados mesmo. Enfim, eu tenho fornecedores e tal. E o que eu falei para ele, que eu venho falando para alguns clientes? Eu digo: olha, já que todos estão, e eu faço isso, tenho feito isso com alguns clientes, eu tenho negociado os contratos, e eu tenho sugerido a negociação dos contratos. Veja, voltando para aquele conceito, a finalização de um contrato não é boa para ninguém. Raríssimas exceções por termo a um contrato é bom. Então, partindo desse princípio,
o menos gravoso para ambas as partes é manter esse contrato. Só que manter esse contrato sob determinadas condições. Que condições? Condições que sejam razoáveis para ambas as partes, que sejam justas, que sejam honestas para ambas as partes. Como fazer isso? Sentando na mesa e negociando. Então, essa negociação tem que atender um binômio que é lá do direito de família, né, que é necessidade e possibilidade. né, emprestado lá do direito de família. Considerar a possibilidade e necessidade, ou seja, a possibilidade de ambas as partes cederem nesse contrato e a necessidade que ambas as partes têm sobre o objeto daquele contrato. Então, se você tem um cliente que lhe paga, por exemplo, R$3.000 por mês, será que e ele não está conseguindo te pagar? Será que é mais vantajoso você perder esse cliente, ou seja, você destratar com ele, ou você jogar essas parcelas para frente? Ou você dizer, fulano, me paga então 50%, vamos tornar a tua mensalidade durante aí, sei lá, 6 meses, ou durante o tempo que durar a pandemia, ou os decretos governamentais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Vamos condicionar o fato de que você pode me pagar 50% dos honorários nesse período, né? Durante esse período, e condicionarmos isso através de um aditivo contratual, deixando claro desde já que, uma vez cessado esse período de suspensão, o que ocorreria? Aí o contrato retomaria ao original, né? Aos termos originais. Né? Aos termos originais. Exatamente. É uma forma que tem, dentre as várias, de você não perder esse contrato. Seja você o contratante, seja você o contratado. Vamos que o cara diga, olha, não tenho a mínima condição de pagar nada. Avalie, raciocine sobre o contrato e veja se não é vantajoso, ainda assim, você manter aquele contrato. Olha, vamos considerar que você não vai... Eu vou te dar um período de carência aí de 3 meses, 4, 5 meses, seja lá quanto for. E você, vou continuar te prestando serviços. Você pode, inclusive, condicionar aí uma redução da prestação de serviço, até porque ele não demandará, provavelmente, a mesma quantidade de serviço. E você pode dizer, olha, após esse período de suspensão passado, nós poderemos retomar durante aí 2, 3 meses, você vai me pagando 80%, depois 90%, depois 100%, e esse restante que ficou durante esses meses, a gente pode calcular aí por algum índice oficial o reajuste dessas parcelas. Percebe, Bruno? Quando a gente sai dos extremismos, quando a gente acha que ou é manter o contrato do jeito que ele está, ou é rescindir o contrato, se a gente é extremo, se a gente é radical, aí realmente a gente não está buscando boas soluções. Agora, nunca se sai um acordo nesses termos. Oi? Nunca se sai um acordo nesses termos, né? Nunca sairá um acordo nesses termos. Então, só uma observação. Aproveitar que você entrou nesse ponto, nós temos um exemplo prático, né? Aqui eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvem conhece ali o Floresta Brasil, né? É um restaurante ali na Vajota bem conceituado, né? Animado, inclusive, boa comida. Mas, infelizmente, pelo que foi noticiado, né? A gente também não tem como adentrar muito no mérito por realmente desconhecimento. Mas, ao que foi informado, o locador, ele não abriu mão, né? Ele não concedeu algumas facilidades para que se mantivesse o negócio. Qual o resultado disso? Um restaurante, mais de 80 empregados demitidos, tantos fornecedores que vão perder ali um contrato, o que vai refletir também no negócio deles, tributos que deixam de ser recolhidos, um negócio que também, querendo ou não, gerava uma certa economia ali no ambiente da Vajota. Então, quando a gente tem essa ausência de realmente cooperativismo, de tentar entender a situação da outra parte, a gente ocasiona isso, né? Que é a pior das situações. E, diga-se, se não for para a justiça, porque a gente não sabe ainda em que termos terminaram. Porque, com certeza, dentro da atual situação, eu acredito que, no mínimo, 50% de demandas
judiciais trabalhistas se vão ter. Porque se Isso o cara é já não está conseguindo pagar o aluguel, muito possivelmente, como é que ele está pagando os empregados? Entendeu? Isso é claro e evidente que vai acontecer. Então, quem é que assim, a gente não está aqui inventando a roda, não tá, mas a Não. gente está tendo a clareza e a técnica de dizer o seguinte: não é nenhum segredo que quem se antecipar nas negociações, eu acho que isso talvez seja um dos pontos principais aqui da nossa fala. Quem se antecipar às negociações agora, eu acho que terá grandes benefícios. Vou explicar por quê. Vamos voltar aqui para aquele projeto de lei, né, o PL 1179 de 2020, né? Eu posso só fazer uma observação antes disso? Claro. Desde sempre, na recuperação judicial, se foi utilizada a negociação. Se você parar para observar, quando se vai fazer um plano de credores, você negocia com cada credor. Você mostra a ele a possibilidade de pagamento. Então, ali tem duas opções. Ou ele tem a possibilidade de contestar, ou ele tem a possibilidade de aceitar. Normalmente, eles aceitam, porque, primeiro, eles têm a visão de que manter o negócio é mais importante, e segundo, sim, ele vai continuar sendo seu cliente, ele vai continuar sendo seu fornecedor. Então, ali ele mantém o negócio. Essa visão é que as pessoas devem ter nesse momento. Se manter o negócio. O tempo agora é de sobreviver. Então, as pessoas, quer sejam sócios, quer sejam fornecedores, quer sejam empregados, tem que ter a noção de que o seu direito, agora ele é relativizado. Sim. Ele é relativizado, porque... Exato. Porque realmente é um momento que todos devem abrir mão um pouco do seu direito ali pessoal para poder fazer que as coisas deem certo, né? Então, assim, se a gente vier com atitudes como essa do possível locador do espaço lá do Floresta Brasil, nós vamos matar negócio, nós vamos colocar famílias em situação de risco, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. O que eu acho que é a pedra de toque agora, dentro disso que a gente vem conversando, é que eu acho que a antecipação... Isso agora vai ser um jogo de xadrez, né? E para você jogar xadrez, você vai ter que ter a calma de jogar através de um jogador que conheça o xadrez contratual. Então, assim, uma das coisas que eu acho imprescindíveis agora é você se antecipar cautelosamente, responsavelmente, bem assessorado, se antecipar nas negociações. Eu vou explicar por quê, tá? Não é do nada que eu estou achando isso. Por que eu acho que é importante agora as pessoas procurarem as negociações? Porque se eu consigo agora, dentro desta ambiência pré-aprovação do projeto de lei 1179 de 2020, e outros que possam vir, e outras medidas provisórias que possam vir, eu me antecipo a colocar, a pactuar desde já situações que sejam boas para mim e para outra pessoa, ou seja, para ambas as partes, independente daquilo que seja pactuado no projeto de lei. E mais importante, acho que se a nossa live tivesse esse 1 minutinho, isso aqui acho que vai ser a dica de ouro. Muita gente pode estar pensando, pô, você está falando uma bobagem, porque se eu posso agora eu posso convencionar isso e depois vem depois vem o projeto de lei, é aprovado, e aí eu estou dentro dessa suspensão de novo. Atenção. O nosso Código de Processo Civil atual, certo? Que é de 2015, passou a vigorar em março de 2016. Ele trouxe uma inovação fantástica, que são os chamados negócios processuais, onde é que muita gente escorrega, tá? Onde é que muita gente se limita no estudo. Acha que negócios processuais são tipos de negociações para serem feitas somente dentro de processos. Quando não. Na verdade, os negócios processuais, quando são utilizados por bons negociadores, por bons advogados, bons consultores, eles são utilizados justamente para elaborar contratos fortes, contratos que deem chance das partes celebrarem, de convencionar modificações processuais. Então, imagine você, se eu convenciono num aditivo contratual de um cliente meu, de que nós não vamos nos condicionar a regras
de uma eventual aprovação do PL 1179 de 2020, e que se algum de nós resolver ingressar com uma ação judicial para discutir aquele contrato sob as disposições do PL ou de outras medidas provisórias, etc., que venham a ser regulamentadas, eu já posso estipular desde já, através dos artigos, se não me falha a memória, 190 e 200 do CPC, depois eu posso conferir aqui se eu não estou errando. Eu acho que a gente só tem mais 5 minutos de live, tá? Mas vamos lá. Eu posso convencionar, olha que baita vantagem, olha como é que eu saio na frente. Eu convenciono que mesmo se esse troço for aprovado e a pessoa resolver ir à justiça, eu já estou disciplinando, pré-processo, eu já estou disciplinando uma série de fatores que irão conduzir aquele processo. Ou seja, eu não vou me sujeitar a várias das regras processuais previstas no CPC. Então, eu crio um contrato forte, melhor dizendo, eu crio um aditivo forte que desestimula a outra parte a descumpri-lo. Então, eu crio uma ambiência mais propícia para mim, eu crio uma ambiência mais interessante para mim e fujo da vala comum. Percebe, Bruno? Então, por isso que eu acho que é interessante que as pessoas agora busquem, se antecipem, procurem bons profissionais para começarem as suas negociações, se anteciparem nas suas negociações e, principalmente, procurar profissionais que entendam bem dessa parte relativa aos negócios processuais. Porque o bom advogado é aquele que vai, através desses dispositivos que a lei permite, fortalecer os aditivos contratuais que vão ajudar a passar essa crise e fazer com que a outra parte esteja automaticamente desestimulada de ingressar judicialmente para se valer desse projeto, dessa eventual lei que venha a ser criada ou de outras MP. É o que eu acho interessante, é o que eu acho a pedra de toque para ser feita agora. Essa situação ela nos mostra, principalmente para nós que trabalhamos muito com contratos, que grande parte desses termos que são feitos são simplesmente por se fazer. Realmente é aquele contrato de papelaria, né? Nos mostra que cada vez mais profissionais gabaritados na área, eles devem ser procurados. Ou seja, o contrato não é simplesmente para prever como é que vai ser o pagamento. A parte mais importante de um contrato é quando se dá o problema. Ou seja, é a resolução do contrato. São as causas que podem acontecer muito dificilmente. Ou seja, uma resolução é uma dificuldade dessa, por exemplo, em pandemia. É como eu utilizo da minha autonomia como parte para poder evitar que esse processo no judiciário seja resolvido por um juiz que muitas vezes não está entendendo da relação contratual. Então, Bruno, eu vou te interromper um segundo só para dizer o seguinte, como a live vai acabar daqui a pouquinho, vamos combinar com o pessoal de que se a gente não conseguir finalizar o assunto quando cravar 1 hora, você começa outra automaticamente e permanece todo mundo conosco, pode ser? Eu só não sei se eu consigo, eu não sei se eu consigo fazer outra live. Aí eu não sei se teria que ser no seu, não? Tanto faz. É automaticamente se você... quiser. Então, só fazendo o convite, se por acaso der a 1 hora, cravar 1 hora, e a gente ainda estiver discutindo, quem está na sala, quem está nos ouvindo agora, por favor, continue acompanhando aí o R. Saldanha, que a gente continua. Só para você não se apressar no seu raciocínio e não quebrar o raciocínio, a gente não deixar de contemplar qualquer situação. Perfeito. Então, assim, falta aqui 20 segundos. Então, assim, essas regras, elas são as mais importantes dentro de um contrato. Não é como você vai pagar, não é o objeto. É aquilo que pode dar problema. Como é que eu vou pontuar especificamente